Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais esse dia do Desafio 30 Dias de Gratidão. Hoje já é o dia 25 e nós vamos falar aqui nesse vídeo sobre o tema Nós somos o sal da terra. E eu quero te fazer uma pergunta, você já comeu comida sem sal? É horrível, né? E salgada, então? Eu não sei dizer qual é pior, se é sem sal ou salgada. Mas tanto uma como outra tá fora de cogitação. O certo é o tempero na medida certa. E é sobre isso que eu vou falar aqui nesse vídeo hoje. Vai ser um vídeo rápido, mas de extrema importância. E a palavra base desse tema está escrito lá no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 13, que diz assim, o título é Os discípulos, o sal da terra. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Esse é o texto, Mateus 5,13, e fala que nós temos que ser o sal da terra. E vou separar alguns pontos aqui importantes para falar. O primeiro é, nós precisamos fazer a diferença. Eu acredito que quando você vai fazer um determinado alimento, você pode acrescentar uma série de temperos. Mas o sal, ele não pode faltar. Comida sem sal é horrível e comida com muito sal, pior ainda. É intragável, né? A gente pode comer uma colherzinha, mas não vai conseguir comer tudo. E por que nós temos que ser o sal da terra? Porque nós precisamos fazer a diferença aqui nesse mundo. Assim como o sal, numa determinada refeição, ele faz a diferença. Se não tem ele, a comida fica horrível. Se tem demais, a comida fica horrível. Ele não pode faltar, mas ele também precisa estar na medida certa. Ou seja, nós precisamos ser pessoas equilibradas. O primeiro é, a gente precisa fazer diferença e a gente precisa ter equilíbrio. E ser pessoas equilibradas não é fácil, mas a palavra do Senhor, ela nos ensina. Todos os dias a gente tem que aprender a lidar um com a diferença do outro. Nós temos que aprender também que nós não viemos a esse mundo aqui por acaso. Nós viemos aqui com uma missão de fazer a diferença. Assim como o sal faz a diferença num determinado alimento, você precisa fazer a diferença onde você chegar. Seja no seu trabalho, seja na escola, seja na igreja, seja na rua, no seu bairro. Você precisa fazer a diferença. Ou seja, quando você não está, as pessoas precisam sentir sua falta. Porque você está simplesmente ali, quando você falta, a pessoa nem repara que você faltou, porque você não está fazendo a diferença. Você precisa fazer a diferença, assim como o sal no alimento, ele faz toda a diferença. E quando o sal está equilibrado na medida certa, nossa, todo mundo se aproveita, né? E se delicia daquele delicioso prato. Então, você precisa ser o sal dessa terra. Eu preciso. Nós precisamos fazer a diferença aqui nesse mundo. Nós fomos chamados pelo Senhor para fazer a diferença. Onde é que a gente chegar? Não para aparecer. Ah, Tamile chegou. Quando a pessoa vai e faz alguma coisa para aparecer, está sendo sal demais. Quando a pessoa não faz nada, está sendo sal de menos. Então, a gente precisa fazer, mas na medida certa. E assim, fazer alguma coisa não é para aparecer, mas é para realçar o sabor. E quem tem que aparecer na nossa vida é o Senhor. Muitas pessoas querem fazer boas ações, querem fazer as coisas aí para mostrar. E se não falar o nome da pessoa que ajudou, então, nossa, a pessoa nunca mais ajuda. Por quê? Ela quer estar em evidência, quer que todos saibam que ela está ali. Então, isso é ser sal demais. Quando a gente não faz nada, a gente está sendo sal de menos. Então, a gente precisa ter o equilíbrio. A gente não veio a esse mundo por acaso. A gente veio aqui para fazer a diferença. Por isso que essa palavra fala que nós somos o sal da terra. E aqui está falando, se a gente for de menos, se a gente for de mais, a gente vai acabar sendo pisado pelos homens. E hoje em dia a gente vive numa sociedade que as pessoas querem pisar uma nas outras, não querem nem saber. As pessoas querem crescer, querem aparecer. E a gente precisa fazer a diferença.
sendo equilibrado, fazendo a diferença, sendo equilibrado, o nome do Senhor ele é glorificado na nossa vida. Então, eu espero que você tenha aprendido com essa palavra. Não seja de menos, não seja de mais. Seja sal, mas seja com equilíbrio. Tá bom? Espero que você tenha gostado. Esse foi mais um vídeo do Desafio 30 Dias de Gratidão. Beijão e até o próximo vídeo.